Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma correção de provas aqui da Legis Cursos. Meu nome é Eric, sou professor de informática aqui da casa. Vamos lá, meus queridos, vamos começar a nossa correção. Então, conhecer algumas questões de provas já aplicadas por algumas das principais bancas de concurso público. Vamos lá, então. A nossa primeira questão de hoje é essa que você tem aí na sua tela e ela inicia assim. Qual é a finalidade do pincel de formatação disponível na guia página inicial do Word de 2010? Então, só para a gente lembrar, o pincel de formatação, ele fica no Word, lá na guia página inicial, no grupo área de transferência. E qual que é a função do pincel de formatação? É você pegar a formatação de um trecho de texto e aplicar em um outro trecho, né? Então, ele não vai copiar o conteúdo, ele vai copiar apenas a formatação. Por exemplo, os efeitos como negrito, itálico, sublinhado, tamanho da fonte, o tipo de fonte que você vai utilizar, alinhamento, recurso, ok? Vamos lá, então, as alternativas que são apresentadas, ó. Alternativa A, colorir as células de uma tabela. Não, nesse caso a gente usaria lá, por exemplo, a função de preenchimento, né? Colorir uma tela de papel parede, né? Também não. Colorir o fundo de um parágrafo. Copiar a formatação de um trecho e aplicá-la a outro. Criar desenhos a partir do movimento do mouse. Então, olha só, de acordo aí com o que a gente já sabe, né? O pincel de formatação copia a formatação de um trecho de texto e aplica a um outro trecho de texto. Portanto, a sua alternativa correta aqui, o gabarito, é a alternativa D, copiar a formatação de um trecho e aplicá-lo a outro. Ok? Tranquilo? Vamos à nossa próxima questão, então. Questão de número 2 diz assim: assinale a alternativa que apresenta a sigla que contém o endereço de recurso disponível na internet e que, em português, é conhecido por localizador padrão de recursos. Então, olha só, quando a gente fala virtualmente dos endereços, né, que nós temos na internet, a gente pode citar dois exemplos. Um é o IP, que vai identificar todo o computador que está ligado a uma rede ou à internet. O IP, o número de IP, é aquele número que vai identificar cada computador, servidor, cada dispositivo que esteja ligado a uma rede ou à internet. E ele é único, ele não se repete, né? Dentro da rede interna ele não vai se repetir e na internet ele também não vai se repetir. A mesma coisa acontece na URL, só que a URL, a Uniform Resource Locator, ela é um pouco mais complexa a sua composição, né? A gente tem indicação, por exemplo, do protocolo, HTTP, HTTPS, né? Nós temos que indicar, por exemplo, se nós temos lá, se esse recurso está disponível na World Wide Web, né, o nome do servidor, o DNS de segundo nível, né, .com, .edu, né, por exemplo. Então, nesse caso, olha lá, analisando as nossas alternativas, esse recurso que contém o endereço, o endereço de um recurso disponível na internet, né, que em português é conhecido como um localizador padrão de recursos, nós estamos falando do Uniform Resource Locator, que é a alternativa A, URL, ok? O URL, então, é aquele padrão que nós utilizamos quando nós queremos acessar um site, né? www.nomedoservidor.com ou .edu, né? .gov.br, ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Então, só recapitulando, a alternativa 2 aqui, desse nosso simulado, a alternativa correta, o gabarito aqui, é a alternativa A. Questão de número 3, diz assim: assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de teclas de atalho para salvar um documento de texto escrito no Word 2010, né? Então, olha só, qual que é a tecla de atalho que você utiliza para salvar um documento no Word, né? Eu sempre digo, tecla de atalho é uma coisa que não cai, né? Despenca nas provas, né? Cai demais.
e muitas vezes você não sabe qual que é a tecla de atalho correspondente àquela função que está sendo cobrada lá no enunciado da questão, mas você sabe que você conhece as outras, então por eliminação você consegue aí acertar. Mas essa é uma tecla bem conhecida, né? A tecla de atalho que nós utilizamos no Word para que possamos salvar um documento, salvar as alterações feitas em um documento, é a tecla de atalho Ctrl mais a letra B, Ctrl B. Então olha lá nas nossas alternativas, a alternativa A diz assim: tecla Ctrl seguida da tecla H e seguida da tecla Enter. Então não é a alternativa A. Alternativa B, tecla Ctrl seguida da tecla B. Esse aqui é o nosso gabarito, né? Então B é o gabarito aqui, é a alternativa correta que nós temos aqui nessa questão, ok? A C diz assim, tecla de atalho Alt mais a tecla R, a D tecla Alt mais e a tecla P, né? E a E diz tecla Enter seguida da tecla M, né? Então, nesse caso aqui, não tem nenhuma outra opção, alternativa aqui que chegaria ao mesmo resultado de salvar um documento no Word. Por isso, a questão de número 3 tem o gabarito A, alternativa B de bola. Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima questão, vamos lá? 4. No Word 2010, em sua configuração padrão, um recurso que agiliza a edição de documentos é a inserção de trechos de conteúdo reutilizável como título, autor e outros campos de propriedade do documento. Referido recurso, está disponível no grupo texto da guia Inserir e é chamado de... E aí? Você já acertou? Já entendeu o que o examinador está querendo aqui de você? Eu sempre digo nas aulas, né, quando eu vou explicar esse recurso, imagina você lá, servidor público, por exemplo, do judiciário, né? Ao invés de você colocar lá, João da Silva, escrevente da terceira vara de direito civil da comarca da cidade de Pirapozinho, do estado de São Paulo, né? Ao invés de você ter que escrever tudo isso, às vezes você tem que ficar colocando mais de uma vez um documento, ou colocar um endereço da repartição, por exemplo, você pode deixar esse trecho de texto que você já tem o hábito de ficar inserindo várias vezes no seu documento ou em vários documentos. Você pode salvar isso nas partes rápidas, né? Lá na guia Inserir, a gente tem como configurar essas partes rápidas. São trechos de texto que você já vai deixar lá digitado, pronto, né? Para ser inserido ao seu documento quando necessário. Então vamos olhar aqui as nossas alternativas, ó. Legenda no caso é aquele texto que a gente vai utilizar para corresponder, né, explicar uma imagem, uma tabela. Então não é o caso. Sinopse, partes rápidas aqui é a nossa resposta, né? Então questão 4, a resposta é partes rápidas. Caixa de texto é aquela caixa, aquele objeto onde a gente poderá inserir um texto dentro. Qual é a vantagem de você usar a caixa de texto? Você não fica atrelado, né, à formatação que a gente tem lá dos parágrafos. Então você pode colocar ela onde você quiser, né? E rodapé é aquela informação que a gente vai colocar ao final da página e ela vai se repetir em todas as páginas do seu documento, ok? Tranquilo? Então, questão 4, gabarito C, partes rápidas, ok? Vamos então para a nossa próxima questão. A questão 5 diz assim, ó. Em um arquivo editado no PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, há 19 slides com fundo branco. Assinale a alternativa que apresenta o modo de exibição indicado para alterar a cor do fundo de todos os slides da apresentação. Então, olha só, quando eu quero alterar uma coisa que vai ser padrão em todos os slides da minha apresentação, existe um recurso que eu posso utilizar. Fica lá na guia exibição, né? É um modo de exibição que vai mudar, vai mostrar todos os tipos de slides para você. Nós estamos falando do slide mestre, né? Olha lá nas alternativas, então nós temos slide simples, slide duplo, slide de design, slide de layout e slide mestre.
Então, esse slide que nós poderemos mudar, ó, de uma apresentação de 19 slides, que está com fundo branco, você quer colocar uma outra cor, né? Você quer alterar essa cor do fundo em todos os slides de um jeito simples, você pode ir lá configurar nos slides mestre. Slide mestre vai permitir, é a função que vai permitir você fazer isso de uma forma muito mais rápida, ok? Geralmente também as bancas chamam nos enunciados, quando ela quer perguntar, questionar sobre o slide mestre, ela pode falar para você que é o slide mais importante na hierarquia dos slides, porque toda alteração que você colocar no slide mestre, para todos os layouts que tenham aquele slide configurado, os slides terão ali a mesma formatação, ok? Mesmo tipo de fonte, tamanho de fonte, a localização ali das caixas de texto, a cor de fundo, enfim, ok? É possível você configurar uma infinidade de recursos utilizando aqui os slides mestre, ok? Vamos então para a nossa próxima questão, questão de número 6, questão de Excel, diz assim: considere a seguinte planilha que foi elaborada no Microsoft Excel 2016 e instalado em um computador com Windows 10. As colunas da planilha estão identificadas pela letra A, B e C no topo da imagem e as linhas pelos números 1, 2, 3 no canto esquerdo da imagem. Bom, após inserir a função igual, conte ponto num, A1 até B2, ponto e vírgula 1, na célula A3, será exibido nesta célula o número. Então vamos lá. O que faz a função conte ponto num? A função conte ponto num serve para contar quantas células possuem valor numérico, quantas células possuem valor numérico, né? Bem como a quantidade de números que você vai colocar na lista de argumentos. Como assim? A sintaxe dela, olha só, é como o que está aqui, ó, descrito no seu exercício, ó, igual conte num, e aí entre parênteses você vai indicar quais são os argumentos, qual é o intervalo de célula ou os argumentos que você pretende utilizar aí na sua função. Nesse caso, ó, o intervalo de célula é de A1 a B2, ou seja, essas 4 células aqui que nós estamos visualizando, né? Então, dessas 4 células, quantas células possuem valor numérico? Porque a função conte num conta apenas as células com valores numéricos. Dessas 4 células, nós temos 4 células com valores numéricos. A1 tem o valor 1, A2 o valor 2, B1 o valor 3 e em B2 o valor 4. Só que olha só, nós temos aqui um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, ele quer dizer, além desse intervalo, considere o argumento 1. E aí você tem que se perguntar, ora, o valor 1, ele também é um valor numérico? Sim, o valor 1 é um valor numérico. Então, além dos 4 valores que nós temos aqui, nesse intervalo de células, o valor 1, ele também será considerado. Então, 4 mais 1 é igual a 5, essa que deve ser a sua resposta. Muito cuidado com esses argumentos. Por quê? Se você se você tiver, né, ou tivesse outros números aqui, né, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 7, enfim, você teria que contar esses valores também, além dos valores que estão sendo indicados no intervalo de células. Cuidado também se não possui valores de texto. Então, texto, nesse caso, conte ponto não irá fazer essa contagem. Valores de datas, valores de frações, valores monetários, contábeis, esses também são valores numéricos. O que não vai entrar aqui? Valores de texto. Valor zero é valor numérico, valor negativo também é valor numérico. Agora, célula vazia não é valor numérico, tudo bem? Bom, voltando então, a resposta que deve indicar aqui o valor, né, a resposta correta, deve ser aquela que indique o número 5. Né? Vamos ver aqui as alternativas que nos foram apresentadas. A alternativa A, o valor 3, a alternativa B, o valor 4, a alternativa C, o valor 5 e a alternativa D, o valor 10. Ou seja, o gabarito é o valor 5, a alternativa C. Só que olha só, a alternativa B contempla o número 4, por isso que eu digo para você, muito cuidado, voltando lá na nossa planilha, né, e na nossa fórmula, olha só, se eu apenas contasse as células que têm o valor numérico, elas são 4.
se eu ignorar esse ponto e vírgula 15, que é o argumento que deve ser somado aí, ele é um valor numérico, né? Ele deve ser contado, eu poderia facilmente errar essa questão, mesmo sabendo o funcionamento aí da função cont.c. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Opa, questão também de Excel. Diz assim, ó. Após inserir a função igual se 1 menor que 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula C, 4 menor que 5, ponto e vírgula 6, ponto e vírgula 7, né? Em uma célula vazia de uma planilha do Excel 2016, será exibido nessa célula o número, e aí? O que será que vai ser exibido, né? Vamos relembrar aqui como é que funciona a função C no Excel? Vamos lá, ó. A função C no Excel funciona da seguinte forma. Igual C, abre parênteses. Eu vou ter um teste lógico, ok? Eu vou ter um valor se verdadeiro e um valor se falso. Ok? Então, primeiro você tem que localizar esses três itens. Você tem que localizar o seu teste, o seu valor se verdadeiro e o seu valor se falso. E olha só, aqui nós temos igual C. Qual que é o meu teste lógico? Saber se 1 é menor que 2. Eu te pergunto, 1 é menor que 2? Verdadeiro, né? Então, ele vai imprimir aqui o valor correspondente ao verdadeiro, que seria 3. E acabaria aí a minha função, né? Isso daqui tudo é o meu valor se fosse falso. Se fosse falso, a afirmação que 1 é menor que 2, se ela fosse falsa, né, aí você partiria para resolver isso daqui. Você veria que 4 é menor que 5, então ele imprimiria 6 nesse caso. E se isso não fosse verdade, 4 é menor que 5, ele imprimiria o valor 7. Nesse caso, então, recapitulando, o meu teste lógico é aqui, ó, 1 menor que 2. O meu valor verdadeiro é 3 e o meu valor falso é essa outra expressão, essa outra fórmula. No nosso exemplo, no exemplo aqui da questão, 1 é menor que 2. E se 1 é menor que 2, nesse caso, ele vai imprimir o valor verdadeiro, que é 3, ok? Então, olha lá nas alternativas, nós temos a alternativa A, o valor 1, na alternativa B, o valor 3, na alternativa C, o valor 6 e na alternativa D, o valor 7. Nesse caso, então, a alternativa que contempla o valor correto é a alternativa B de bola, onde nós temos o valor 3, ok? Tranquilo? Acertou, gabaritou essa questão? Vamos então para a nossa próxima questão agora, questão de número 8. No Microsoft Word 2016, instalado em um computador, o espaçamento entre linhas em um computador pode ser alterado utilizando-se o botão espaçamento de linha e parágrafo existente na guia. E aí, em qual guia é que fica esse botão, né? Se você reparar lá no Word, desde a versão 2007 até a versão 2016, 2019, Office 365, fica lá na guia página inicial, logo abaixo ali dos alinhamentos, né? Aquele que lembra um alinhamento com uma setinha para cima ou para baixo. Por isso, lá na guia página inicial é a nossa resposta. 8, o gabarito, né? É a alternativa D de dado na guia página inicial. Ok? Tranquilo nessa questão? Vamos então na nossa próxima questão, questão de número 9. O navegador de internet que já vem instalado por padrão no Windows 10 é o... Nós temos então o Edge, o Microsoft Office, o Google Chrome e o Internet Explorer. Olha só, essa questão ela até é passível até de um recurso, né? Mas o navegador de internet padrão, e aí acho que a palavra padrão deveria ser colocada aqui, ó, o navegador de internet padrão, né, que já vem instalado no Windows 10, né, mas ele usou aqui um outro tempo aqui, né, nessa frase no português. O navegador de internet que já vem instalado por padrão no Windows 10 é nesse caso, o navegador
de internet padrão do Windows 10, aquele que vai ser aberto por padrão, é o Microsoft Edge. Vem também instalado o Internet Explorer, sim. Só que na versão 2010 o navegador padrão é o Edge, porque a própria Microsoft entendeu que o Internet Explorer ele já não era mais tão seguro, né? Ele não era um navegador tão rápido que pudesse competir com os outros. Então ela veio e fez o Microsoft Edge, que tem ótimas funções também, é um excelente navegador, ok? Então, questão de número 9, a alternativa correta é a alternativa A, o Edge, ok? Vamos então para a nossa próxima questão, é a questão de número 10 e ela diz assim, ó. Suponha que um dispositivo esteja executando o Windows 7. Para visualizar a edição do Windows que o dispositivo está utilizando, selecione o botão, digite alguma coisa, na caixa de pesquisa, clique com o botão direito em computador e selecione. Então, olha só, quando nós queremos ver qual que é a nossa versão do Windows, né? A gente pode ir lá no computador, né? O item computador lá do seu computador, né? E ele está presente, uma forma de você acessar ele no Windows 7 é botão iniciar, né? Todos os programas, acessórios, e aí você veria lá o Windows Explorer, né? Você acessaria, por exemplo, o computador, botão direito, computador em cima, você poderia ver propriedades. Ou, se você digitar a palavra computador lá na caixa de pesquisa, ele já vai aparecer e você pode clicar com o botão direito em propriedades. Então, olha só, nas alternativas aqui, ó, a alternativa A diz, selecione o botão iniciar, até aí tá ok, digite computador, até aí tá ok, e nessa caixa de pesquisa, né, clique com o botão direito em computador e selecione propriedades. E aí você vai ver as propriedades do seu computador, você vai ver o processador que você tem, quanto você tem de memória RAM, qual é a versão do sistema operacional que está instalada no seu computador, ok? Então, esse é o nosso gabarito, na alternativa 10, o gabarito é a alternativa A. Tranquilo? Mais uma questão vencida aí. Vamos para a nossa próxima questão. Agora a gente vai entrar numa prova da banca FGV desse ano de 2020, na prova de 2020, né, do IBGE, de agente censitário, né? Bom, vamos lá então. Considere as seguintes regras para a composição de senha de 4 caracteres. 1. 2 dígitos numéricos mais 2 letras maiúsculas. 2. 4 letras maiúsculas. 3. 4 dígitos numéricos. 3 letras maiúsculas e 1 dígito numérico. 5. Uma letra maiúscula mais 3 dígitos numéricos. A regra que permite a criação de senhas mais forte é, então olha só, sempre que você for criar uma senha, o ideal é que você consiga mesclar letras e números. E quanto maior a variação desses caracteres, mais forte, mais segura a sua senha é. Então, se você coloca uma letra maiúscula e uma minúscula, por exemplo, né, se você coloca letras maiúsculas e minúsculas nessa sua senha, você diferencia elas, você está criando um nível maior de dificuldade na sua senha. Se você utiliza caracteres especiais como ponto, arroba, né, você também está criando um nível de segurança maior na sua senha. Só que aqui, vamos voltar para a questão, você deve se atentar às alternativas, as regras que foram dadas nessas alternativas. E as regras que você tem é como se eu perguntasse assim, dessas 5 regras, né? Para uma senha de 4 caracteres, qual que é que me dá a maior opção, uma senha mais forte, né? Olha só, aqui basicamente a gente vai ter números e letras. Se eu tenho 4 caracteres para definir a minha senha, entre números e letras, se eu posso escolher só números ou só letras, aqui na minha regra, a que me permite ter uma dificuldade maior é que se eu colocar 4 letras nessa minha senha. Por quê? Porque números eu tenho 10, o 0 e os números de 1 a 9, certo? Já quando a gente fala das letras, nós temos 26 caracteres diferentes para utilizar. Mesmo que aqui ele defina só letras maiúsculas, por exemplo,
já são 26 caracteres, 52 se a gente pudesse utilizar minúsculos, né? Mas, por exemplo, se a minha senha tivesse um caractere, né? Qual é a minha maior dificuldade, o nível de dificuldade? Eu colocar 10 opções, se eu trabalhar só com os números de 1 a 9, né? Ou se eu trabalhar com letras, que pode ser qualquer letra de A a Z. Eu tenho, é claro, uma gama maior, um número maior de opções de letras na alternativa, se eu colocar aqui, perdão, apenas uma letra, ao invés de apenas um número, né? É uma questão de lógica, né? Misturou aqui um pouco de lógica, raciocínio lógico matemático com informática, né? Então, olha lá, analisando as nossas alternativas, a alternativa dessas regras aqui, como eu posso escolher só uma nas alternativas, a que me dá um número maior aí de opções de senha, ou seja, pode me criar uma senha mais forte, mais difícil de ser localizada, se eu escolher colocar 4 letras maiúsculas, né? Se eu colocar 4 letras maiúsculas, minúsculas está aqui, né? 4 letras minúsculas, ao invés de colocar, por exemplo, 4 números, eu tenho um maior número de opções de senha. Se eu colocar 4 letras, 4 letras minúsculas, eu tenho um número maior de opções de senha do que se eu me limitar a colocar 2 letras e 2 números, né? Mas voltando, se fosse a regra geral, né, para a gente criar uma senha forte, o ideal é que você tenha caracteres de letras maiúsculas e minúsculas misturados, números e, se possível, caracteres especiais também, ok? Então, aqui, a nossa alternativa gabarito, a nossa alternativa correta, é a alternativa B de bola, que traz o número 2, ok? A alternativa B de bola, que traz o número 2, esse é o seu gabarito, ok? Vamos, então, agora para mais uma questão. Vamos agora para a questão de número 12, né? Que é uma questão da mesma prova que caiu aí da banca FGV no ano de 2020, no concurso do IBGE. Bom, Tito criou uma nova pasta de trabalho no Excel imediatamente. Digitou o número 1 na célula 1. Digitou a fórmula igual a 1 mais 1 na célula 2. Copiou a célula de A2 com Ctrl C. Colou o conteúdo copiado na célula 3 e com Ctrl V. Colou o conteúdo copiado na região A4 até A10 com Ctrl V. Então, olha só. Se o Tito ele vem lá na sua planilha, né? Então, lá a minha coluna A, e ele tem lá as várias células. Vou colocar até 5 aqui só para nós ilustrarmos. Mas aí no nosso exemplo, nosso exercício, a gente teria 10 células aí. Vamos abrir a tela aqui. Beleza. Então, olha só. Nesse caso, nesse exemplo, né? O Tito ele vem aqui e coloca o número 1. Se nessa célula aqui, ó, de acordo com o nosso exercício, na célula A2, ele digitar igual a 1 mais 1, o resultado, o número que eu vou ter aqui, será exibido o número 2, ok? Porque eu tenho essa função aqui. Se eu aperto Ctrl C, seleciono a célula, né? Porque ele fala assim, ó, copiou a célula A2 com Ctrl C e colou isso na célula A3. Quando ele faz isso, ele vem na linha de baixo, o Excel usa aquela função que ele tem de preenchimento automático. E quando ele faz isso quando você faz o Ctrl C, Ctrl V no Excel, ele usa uma lógica. Então, qual é a lógica aqui? Olha, se aqui na célula de cima, né, eu tenho igual a 1 mais 1, se eu estou mandando isso para a linha de baixo, eu tenho aqui A2 mais 1. E se eu pego A2 mais 1, aqui eu vou ter o valor 3. E ele faz isso no resto do intervalo até A10. Então, nesse caso, nesse exemplo, o Tito vai ter na célula 1 o valor 1, na célula 2 o valor 2, na célula 3 o valor 3, na célula 4 o valor 4, e assim por diante até na célula 10 o valor 10, ok? Vamos analisar então as nossas opções aqui, ó. Alternativa A, 1, 1, 1.
tudo repetido 1. Não. Na alternativa B, 1, 2, 3, 4. Também não. Na alternativa C, 1, 2, 3, 4. Também não. Na alternativa D, 1 e tudo 2, 2, 2. Não, porque o Excel vai usar vai utilizar lá o preenchimento automático e vai continuar preenchendo a forma, atualizando ela de uma célula para outra. E na alternativa E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a questão 12 tem como gabarito a alternativa E, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Tranquilo? Acertou essa também? Entendeu? Se você tem alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários, né? Colocar nos comentários da nossa comunidade para que a gente possa aí ajudar você a entender melhor essa questão, se ainda ficou alguma dúvida, ok? Vamos então para a nossa próxima questão. A questão agora é a questão 13. E na questão 13 nós temos o seguinte: na guia, página inicial do Excel, o ícone para o recurso que determina a exibição ou não das marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos Então, olha só, eu sempre gosto de falar, né, que esse botão em questão aqui, ele mostra os caracteres não imprimíveis. Como assim? Aqueles caracteres que não vão aparecer na impressão, a gente não vê na impressão. Né? O espaço, por exemplo, ó, na hora que você imprimir esse documento, aqui você tem um caractere que é o espaço, mas você não vê ele na impressão, né? Porque ele não é impresso, ele é um espaço, né? Assim como as quebras de página. E o botão que mostra esses caracteres pra gente é o botão da alternativa B de bola, esse aqui, né? Ele é que mostra pra gente esses caracteres ocultos ou não imprimíveis, ok? Ele se chama mostrar tudo e ele tem uma tecla de atalho que é Ctrl Enter. Na alternativa A, nós temos o pincel de formatação. Pincel de formatação, como dito já no início da aula, ele serve para pegar a formatação de um trecho de texto e aplicar outro. Na alternativa C, a gente tem o botão aqui de limpar formatação. Na alternativa D, nós temos a opção de centralizar, alinhamento centralizado. E na alternativa E, de diminuir o recuo, né, de um parágrafo. Ok? Então, questão 13, o gabarito é a alternativa B de bola. Ok? Vamos para a nossa próxima questão, ainda da mesma prova, diz assim, ó. Para responder à questão a seguir, considere um documento sendo editado no Word de 2010, cujo conteúdo é o texto exibido abaixo. Então, você tem um texto aí, um trecho de texto, né? E aí, continuando a nossa questão, diz assim: para responder a esta pergunta, considere o documento descrito anteriormente. Supondo que o cursor do Word esteja posicionado entre os caracteres 8 e 7, na terceira linha, a digitação da tecla END causaria o deslocamento do cursor para onde? Então, olha só. Se eu estou aqui na terceira linha, entre os caracteres 8 e 7, vamos ver que caractere é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 7. Estaria aqui, ó, no meio do com, por exemplo, né? Se eu apertar a tecla END, para onde é que vai isso no Word? A tecla END, sozinha, se você aperta ela uma vez, no Word serve para deslocar o cursor até o final da frase, ok? Então, se eu estou na terceira linha, vai lá para o final dessa linha. Vamos então ver as alternativas que ele traz para a gente? Entre o número 7 e o número 1 na terceira linha, né? Não. Entre o número 1 e o ponto de terceira linha. Não. O fim da terceira linha. Aqui, ó, fim da terceira linha. O fim do primeiro parágrafo, né? Nesse caso, se eu apertasse aqui Ctrl End, né? Ele iria para o fim do parágrafo, né? Para o fim da página, né, na verdade, para o fim do texto seria, né? Então, na alternativa D e na E, para o fim do texto, também não é essa a alternativa. O gabarito é para o fim da terceira linha, ok? Tranquilo nessa daqui também? Vamos para a próxima questão, questão de número 15.
Para responder a esta pergunta, considere o documento descrito anteriormente. Então, daquela questão que a gente estava fazendo, que é a questão 14. No Word, o espaço que aparece no texto entre o primeiro e o segundo parágrafo pode ser estabelecido na guia página inicial, a partir do ícone. Então, olha só que interessante, na aula de hoje ainda nós comentamos sobre esse botão. Nesse caso, é o botão aqui, né, que nós temos na alternativa D de dado. Esse daqui, ó, esse daqui que está na D de dado, ok? Esse botão é que vai criar o efeito de espaçamento entre um parágrafo e outro. Ó, nesse caso aqui, nesse parágrafo aqui, eu não tenho um espaçamento. Agora, se a gente voltar lá no texto da questão 14, ó, aqui eu tenho um espaço entre os parágrafos, né? Se eu não apertei um Enter aqui para que haja esse espaço, para que eu tenha um padrão de um espaçamento entre um parágrafo e outro, eu posso aumentar esse tamanho de espaçamento entre os parágrafos utilizando o botão da alternativa D. Então, gabarito da 15, D de dado. Mas vamos ver o que são os outros botões? O botão da alternativa A serve para que você aplique o recurso de marcadores. O botão da alternativa B serve para que você aplique o recurso de numeração. O botão da alternativa C serve para você configurar os diferentes níveis que você tem desses marcadores ou dessa numeração. O D é a nossa resposta, né? E o E, nós já vimos também na aula de hoje, é o botão mostrar tudo, serve para mostrar os caracteres não imprimíveis, ok? Beleza? Caracteres ocultos ou não imprimíveis, né? Botão mostrar tudo. Vamos para a nossa próxima questão, então. Questão de número 16. Para responder a esta pergunta, considere o documento descrito anteriormente. Tito decidiu grifar o termo imperial na primeira linha do texto, com a letra minúscula. E, para tanto, usou o comando substituir da guia página inicial do Word, como apresentado na imagem do formulário a seguir. Vamos dar uma olhada nessa imagem. Então, ele usou essa imagem aqui, olha só. Ele pegou o IMP com letras minúsculas e pediu para substituir por IMP com a primeira letra, o I, em maiúsculo. E aí, olha só que ele colocou aqui nas opções, ó, diferenciar minúsculas de minúsculas. O que é isso? Toda vez que o IMP tiver desse jeito aqui, ó, IMP com letras minúsculas, será substituído no seu texto. Se não tiver as letras minúsculas, não será substituído no seu texto, ok? Então, vamos dar uma olhada lá no texto para a gente voltar e ver quantas vezes a gente acha esse IMP aqui, ó. Vamos lá. A gente pegando aqui no texto, ó, primeiro, IMP, tá aqui, ó, IMP, nosso primeiro, apareceu. Depois, continuando aqui na linha, na segunda linha não temos, na terceira linha também não temos, na quarta linha não temos, na quarta linha temos aqui, ó, IMP. Na quinta linha não temos, na sexta linha não temos, na sétima também não, na oitava linha também não, e na nona linha nós também não temos. Então, nós temos dois, ou seja, serão substituídos esses dois termos aqui, ok? Então, vamos lá, a alternativa voltando então, que será substituído aqui, será, quantas vezes, né? Sabendo que Tito acionou o botão substituir, é correto concluir que o texto, o número de substituições realizadas ao longo do texto foi de duas substituições ele vai fazer, porque nós temos duas ocorrências aqui do termo IMP e IMP, né? Dessa forma, então, nós temos a substituição duas vezes. A alternativa C de casa, dessa questão, C de casa, ok? 17. A 17 pergunta assim, ó, nas configurações do Windows 10, a tela de configuração dos recursos sob o título Rede e Internet oferece entradas para o gerenciamento de aspectos diversos, exceto, então, o que eu consigo mudar lá quando você vai em configurações do Windows 10? O e-mail? Não, ali não é onde você vai, não na rede internet, né? Internet, consegue fazer as configurações de internet, proxy, VPN e até do Wi-Fi, porque faz parte da rede. Então, eu não consigo de e-mail, 17 alternativa A, ok? 17 alternativa A é o nosso gabarito, combinado? Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 18, também sobre o Excel.
considere uma planilha Excel na qual a célula A3 está formatada como texto e as demais células como geral. Na célula A1 e na célula A2, respectivamente, foram digitados os valores 2 e 3. Na célula A3 foi digitado o texto a seguir, igual a 1 mais A2. Após a exclusão dessas operações, o valor exibido na célula A3 é... Muito bem. Bom, aqui nós temos eu diria assim, uma pegadinha para pegar os mais desatentos ou aqueles que não têm um conhecimento aqui do Excel, do que ocorreria aqui no Excel, né? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu projetar para você aqui a tela, ó. Então, no Excel, por exemplo, se eu vier aqui e eu digitar assim, ó, igual, primeiro antes, né? Vou usar exemplos diferentes aqui, ó. Vou aumentar isso aqui para ficar melhor de você visualizar. Vou colocar uma linha de grade e aumentar esse tamanho de fonte aqui. Beleza? Bom, se eu vier aqui, ó, e colocar nessa célula o valor 5 e aqui o valor 6, e eu vier com o igual e colocar igual B2 mais B3, onde a gente já tem os valores 5 e 6, e apertar Enter, o Excel vai me retornar aqui, ó. Ele vai retornar para mim o resultado. Agora, olha só, se eu fizer a mesma coisa, vou fazer com outros valores, né? Se eu fizer a mesma coisa, só que aqui, ao invés de mudar para geral, colocar texto, o que eu estou falando para o Excel? Excel, essa célula, então, ó, em C4, eu estou falando para o Excel, eu vou utilizar texto e eu colocar igual, né, C2 mais C3. Nesse caso, olha lá o que acontece. Como eu informei para o Excel que eu queria que ficasse um texto, ele vai colocar a fórmula, entendeu? Então, olha só que, digamos assim, pegadinha interessante, né? Quando ele fez isso, ele colocou A2 na célula... Ele colocou 2 na célula 2 e 3 na célula 3. Ele vai lá desculpa. Ele colocou 2 na célula 1 e o valor 3 na célula 2, né? E na célula 3 ele digitou a fórmula. Por impulso, às vezes você vai lá e fala assim, 2 mais 3, 5, alternativa B. Só que olha só, após a conclusão dessas operações na célula 3, o valor da célula 3 vai ser, né, o quê? Será o quê? A alternativa E igual a 1 mais A2, ok? Porque ele alterou lá a formatação da célula para texto, não para que mostre o resultado dessa fórmula, ok? Então, 18, gabarito é E de escola, ok? Vamos para a nossa próxima questão, então. Analise as afirmativas a seguir a respeito do recurso filtro do Excel, cujo o ícone é exibido. Então, esse é o símbolo do ícone, né? E o que do ícone do filtro, né? E o que o filtro faz? O filtro, a gente tem lá, por exemplo, nós temos o mesmo botão filtrar e classificar. O classificar é aquele do A a Z. Mas essa função de filtro, o que ele faz, né? Ele me permite que eu aplique algumas regras e que os valores, as linhas, as colunas a serem exibidas sejam aquelas que obedeçam a essa regra, né? Eu posso aplicar regras numéricas de texto, de formatação, por exemplo, né? Vamos ver o que está sendo afirmado aqui. Na primeira afirmação, diz que, se eu aplicar isso, ele pode ser aplicado simultaneamente em qualquer número de colunas da planilha. Sim, eu posso aplicar em qualquer número de colunas dessa minha planilha, né? Se a minha planilha tiver 20 colunas, 20 linhas, eu posso aplicar. Se tiver 100, eu posso aplicar também, sem problema nenhum. A lista de valores pode ser ordenada pela cor de preenchimento das respectivas células. Sim, eu posso pedir para filtrar, né, pela cor das células. É possível fazer isso também. 3. Aplica-se somente para valores numéricos. Não, eu posso trabalhar com valores de texto, né? Então, é correto afirmar somente o que está em... Vamos lá, então. É correto afirmar o que está apenas na 1? Na 1 está certo. Na 2? Na 2 também está certo. Na 3, não. Então, eu tenho aqui a melhor alternativa, que é 1 e 2, que é contemplando as duas que estão exatas. Então, a alternativa D de dado é o nosso gabarito. Ok? Vamos para a próxima, então. 20.
no Excel, quando a fórmula igual cifrão B2 vezes B3 é copiada com Ctrl C na sua célula original e colada com Ctrl V numa célula localizada, 2 colunas à direita e 4 linhas abaixo, o conteúdo exibido na célula destino é... Olha só que interessante. Bom, então aqui envolve alguns conceitos de Excel. Bom, primeiro conceito. A gente tem lá no endereço da célula, vamos colocar aqui o endereço da fórmula, né? Igual cifrão B2 vezes B3. Então, essa função, quando eu tenho um cifrão, o cifrão ele tem a função de fixar a referência de células. Há pouco eu falei para você que quando a gente utiliza o Ctrl C, Ctrl V no Excel, ele vai usar uma sequência lógica, né, para entender que se eu fiz a aplicação, era, por exemplo, na linha de cima A1 mais A2, na linha de baixo, se eu copiar e colar na linha de baixo, na célula de baixo, o que era A1 virar A2 e o que era A2 virar A3. Ele tem essa sequência lógica. Então, olha só, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, né? Deixa eu simular aqui uma planilha. E aí, a gente vai colocar aqui vamos imaginar, né? Que essa informação estivesse, essa fórmula, né? Ela estivesse presente nessa célula aqui, ok? Então, ela está nessa célula. O que o exercício está falando? Olha lá, ó. Se ela for copiada, né, dessa célula original que nós temos aqui, ó, essa célula original aqui, ela for copiada daqui, né, e colada usando Ctrl V em uma célula localizada, 2 colunas à direita e 4 linhas abaixo, ou seja, 2 colunas à direita, vamos abrir aqui a imagem, perdão, 2 colunas à direita, 1, 2, nessa coluna. Só que ele também fala de 4 linhas abaixo. 1, 2, 3, 4. Nessa linha aqui, né? Vamos só finalizar aqui, ó. Então, ele não fala o endereçamento, onde é que estava. Você quer a coluna A, coluna B? Isso no momento não nos interessa. Ele quer saber como que isso vai ficar. Então, olha só. Se eu apertar Ctrl C aqui e aplicar Ctrl V aqui, como é que vai ficar essa função aqui nessa célula? Como é que vai, como que será agora, como é que ela será reescrita? O cifrão, ele tem a função de fixar essa referência. Então, no caso, como o cifrão está antes da nossa coluna, ele não é alterado. Essa referência ela não é alterada, porque olha só, aqui, ó, no nosso exercício, ele colocou, ó, o cifrão antes de B2. Então, o B, a letra B, não é mudada. Tudo bem? Bom, então se a letra B não é mudada, nós vamos reescrever aqui, ó, igual cifrão B. A letra não é mudada, que significa a coluna. E quanto à linha, né? Se aqui eu tinha uma fórmula que envolvia a linha 2, agora eu vou ter a linha 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter aqui, ó, a linha 6, ok? O sinal de multiplicação continua, não muda. E se aqui eu tinha B3, agora a gente tem que mudar. Então, olha só, eu desloquei 1, 2. Então, o que era B vira CD, né? Vira D. E o que eu tinha nessa linha, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, o que era 3 vira 7, né? O que era 3 vai virar 7, então eu vou ter aqui o número 7. Então eu vou ter nessa nova função, nessa célula, né? Eu vou ter essa nova função, igual ao cifrão B6 vezes D7. Vamos ver onde a gente encontra isso? Olha lá, ó. Na alternativa, D de dado, né? Ó, D de dado igual B6 vezes D7, ok? Essa é a minha resposta, esse é o gabarito da minha questão. Muito bem? Então, só para relembrar, o cifrão, ele tem a função de fixar uma referência. Quando o cifrão é colocado antes da letra de referência da célula, significa que eu vou fixar a minha coluna. Se o cifrão é colocado antes no número da minha referência da célula, significa que eu vou fixar a linha, ok?
Nesse caso, eu fixo apenas a coluna B da primeira expressão e aí eu vou somar aqui nas minhas referências duas letras, duas colunas a mais, eu vou colocar duas colunas, né? E 4 números, 4 linhas, né? Na minha referência, ok? Então, por isso, a 20, a alternativa correta é a alternativa D de dado, que vai ficar com essa expressão que nós estamos visualizando aí na tela. Ok, meu querido, minha querida, você conseguiu resolver também essa questão? Você conseguiu localizar aí a sua resposta? Vamos então para a próxima questão, a questão de número 21. Questão de número 21, na mesma prova, começa assim. A descrição de uma impressora laser de pequeno porte num site de produtos de informática indica que a resolução máxima da impressão é de 1220 por 1200. Tipicamente, a unidade nesse caso, nós estamos falando por DPIs, que são pontos por polegadas, né? Então, pontos por polegadas. Dentro de uma polegada, uma medida, né, americana, quantos pontos de impressão a gente vai ter por cada uma dessa polegada. Alternativa C de casa, pontos por polegada, ok? Bora para a próxima questão, questão de número 22. As versões do Windows 10 oferecem vários aplicativos sob o título Acessórios do Windows, que auxiliam no dia a dia na operação de um computador. O título que não corresponde a um desses aplicativos é... Bom, o que é o acessório? O que são os acessórios, né, do Windows? São aqueles programas que quando você instala o Windows, por padrão eles já vêm instalados, né? Então nós temos um editor de texto, que é o Paint, um editor de texto, que é o bloco de notas, o WordPad, né? O editor bloco de notas não tem formatação, enquanto o WordPad a gente pode aplicar algumas formatações. O editor de imagens, que é o Paint, o explorador de arquivos, né? No Windows 10, antes ele chamava Windows Explorer, no Windows 10 ele tem o nome de explorador de arquivos. Aliás, nós temos também, só voltando um pouco, né? O Paint, no Windows 10 nós já temos o Paint 3D, né? Entre outros programas. Enfim, qual desses programas não é um programa padrão, aquele que não vem instalado no seu computador? Bloco de notas já vem instalado? Vem instalado. O Chrome já vem instalado? Não, o Chrome é um navegador e eu baixo ele à parte. Por quê? Qual que é o navegador padrão do Windows 10? Que inclusive nós já falamos na aula de hoje. O navegador padrão do Windows 10 é o Microsoft Edge, né? O Edge, que é o navegador padrão aí do Windows 10. É esse o seu navegador padrão no Windows 10. O Chrome é instalado à parte, por isso o Chrome aqui é a resposta, né, da nossa questão. Mas vamos ver os outros. Ferramenta de captura já vem instalado no Windows, né? O Paint já vem instalado no Windows e o Windows Media Player também, apesar do Windows 10 também já vir instalado com o Groove, né, que também é um player de música que já vem instalado. Ok? Vamos então para a próxima questão, questão 23. É interessante monitorar de tempos em tempos a ocupação de um drive, seja disco rígido, de um pendrive. O Windows oferece um recurso que exibe o espaço disponível e o espaço ocupado de um drive. Para obter essas informações por meio do explorador de arquivos do Windows, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do drive e, no menu exibido, escolher a opção. Então, como é que a gente pode ver as propriedades lá de um disco, de um drive, um pendrive, um HD externo, né? Lá no explorador de arquivos, no computador, clica com o botão direito e clica em propriedades. Propriedades na alternativa D de dado, né? Propriedades, aqui. É onde nós podemos ver as propriedades desse disco, desse drive, quanto que ele ainda tem livre, disponível, quanto que ele tem ocupado, qual é a capacidade total dele. Tranquilo? Acertamos mais essa questão. Vamos para a próxima, então, 24. Um e-mail não solicitado, geralmente enviado para grande número de pessoas, são rotulados pelo termo, como é que a gente chama? Aqueles e-mails de propaganda, aqueles e-mails que vêm lá enchendo a sua caixa de mensagens, né?
lá nas promoções, Black Friday, né? Aquele monte de e-mail que às vezes não te interessa, né? A gente chama eles de cookies, junk, malware, phishing ou spam. Nesse caso, nós estamos falando do spam, né? Aliás, curiosidade, por que se chama spam? Porque nos Estados Unidos, quando tinham as cestas básicas dos trabalhadores, né? Todas elas vinham com um presunto enlatado, né? Que a marca se chamava Spam. É tipo a latinha de, sei lá, sardinha, de goiabada que vem na cesta básica sempre, né? E as pessoas tinham muito, então algumas davam aquilo, né? Passavam para frente, né? Então aí veio esse termo Spam. Ok? Alternativa aí, spam é o gabarito da questão 24. Questão de número 25. O programa de transferência de arquivos usualmente utiliza um protocolo padrão para essa tarefa, conhecido pela sigla. Bom, então aqui a gente tem os protocolos, né? E o protocolo para transferência de arquivos essa aqui é tranquila, é FTP. File Transfer Protocol, que está presente aqui, ó, na alternativa A, né? Então, os programas que utilizam transferência de arquivo, geralmente eles utilizam o FTP como protocolo padrão. E os demais? HTTP, Hypertext Transfer Protocol, é aquele que vai transportar o hipertexto. Geralmente a gente vai utilizar para visualizar lá as páginas de internet. POP e SMTP são protocolos para correio eletrônico, né? O POP para que você tenha as mensagens receba e SMTP para você enviar. VPN para você criar lá uma rede privada, né, virtual, ok? Então, 25, a alternativa correta é a FTP. Tranquilo? Estamos chegando já na metade, então já vencemos metade aí da nossa correção de hoje, né? Vamos agora para as próximas questões. Bom, vamos lá. Questão 26. Facebook, Instagram, Twitter são softwares conhecidos como... E olha só, agora a gente já mudou de banca, né? IBAD 2020 também, recente a prova, caiu lá na Prefeitura de Linhares do Espírito Santo. Bom... Facebook, Instagram e Twitter, essa aqui eu tenho certeza que você sabe, questão dada, são redes sociais, né? Redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter são exemplos de redes sociais, ok? Vamos para a nossa próxima questão, então. Questão 27. Deixa eu dar uma mudada aqui. Isso, assim fica melhor a gente visualizar. Então, olha só, questão 27. Em uma planilha do Excel, temos os seguintes valores. Na célula A9, o valor 16, na célula B9, o valor 12 e na célula C9, o valor 4. O valor em D9, se essa célula contiver a seguinte fórmula, igual, ímpar, C9 menos A9 dividido por 2 mais C9 será. E aí, vamos lá. Olha só. Então, nós temos aí alguns valores descritos aqui na nossa prova, né? Nós temos aí, então, as colunas A, B e C. Essas colunas, lá na sua linha 9, né? Elas têm os seguintes valores, ó. A9 tem o valor 16. B9 tem o valor 12 e C9 tem o valor 4. E aí ele está falando assim, ó, imagine que lá em D você tem a seguinte fórmula, igual, ímpar, C9 menos A9 dividido por 2 mais 9. Mais C9, perdão. Bom, então vamos imaginar que a gente tem agora essa função que está aí na lousa, né? Então, nós temos nessas células aí esses valores e nós temos essa função. Como é que a gente vai resolver? Bom, a função ímpar, qual que é a função dela? Ela pega um número e arredonda para o maior número ímpar, para o próximo número ímpar.
o maior número ímpar que segue ele. Então, por exemplo, se eu tivesse lá o valor 2, o próximo número ímpar é 3, ela coloca 3. Se eu tenho 2,7, ela arredonda para 3, que é o maior valor ímpar, né? O valor ímpar seguinte. Então, vamos resolver esse trecho aqui primeiro, né? A gente pode começar resolvendo isso aqui, ó, para tornar tudo número. Pensaria assim. Então, C9 eu tenho o valor 4 em C9, né? Então, isso aqui, ele trocaria pelo número 5. E aí a gente pode até trocar já os valores, ó, pelos valores que a gente tem lá numéricos. Então, a 9 eu sei que é 16 dividido por 2, mais C9 eu sei que é 4. Bom, e aí quando a gente cai numa fórmula dessa aqui, olha só, a gente tem que resolver agora, a gente tem que pensar na prevalência dos operadores. No Excel, se a gente estiver falando lá dos cinco operadores principais matemáticos, a gente tem exponenciação, que é o acento circunflexo, asterisco para multiplicação, barra para divisão, a soma e a subtração. Então, desses 5, primeiro você resolveria as exponenciações, em seguida as divisões e as multiplicações, quem tiver à esquerda primeiro, depois as somas e as subtrações, quem tiver à esquerda primeiro. No nosso exemplo, a gente tem uma divisão. Então, obrigatoriamente, agora a gente tem que resolver essa divisão primeiro, né? Vamos resolver ela, então, ó, vamos reescrever. Igual 5 menos 16 dividido por 2 é igual a 8, ok? 16 dividido por 2 é igual a 8, mais 4. Bom, tendo aí esses valores agora, é só a gente resolver. 5 menos 8 é igual a menos 3, mais 4. 5 menos 8, se eu resolver, é igual a menos 3, né? Mais 4. Menos 3 mais 4, a gente sabe que é igual a 1 positivo. Se eu devo 3 e agora eu tenho 4, eu consigo saldar a dívida e ainda sobra 1 positivo, ok? Nesse caso, então, o valor que será exibido na célula D9, né, se ela contiver esta função nessa planilha, é o valor 4, ok? Então, olha só, bem simples a questão, você só precisa se atentar aí à resolução, às regras da nossa fórmula aqui de Excel, né? E a gente tem aí esse resultado tranquilo, porque a função ímpar arredonda para o valor ímpar, o próximo valor ímpar, né? E lembrando sempre de resolver as multiplicações e as divisões antes das somas e subtrações, ok? Seguindo as regrinhas aí que a gente viu no nosso curso regular, semestral aí, tá tranquilo, beleza? Próxima questão, questão 28, envolve hardware agora. Interfaces do tipo VGA, SVGA e HDMI são utilizadas pelo seguinte periférico. Então, qual periférico a gente utiliza e conecta nessas portas de comunicação, né? A gente está falando aqui de dispositivos de vídeo, né? Então, disco rígido? Não. Monitor? É um dispositivo de vídeo, né? Scanner? Não. Mouse não. Impressora não. Então, aqui nós estamos falando do monitor, ok? O monitor é que vamos utilizar aí nesses tipos de interface, portas de comunicação, ok? Próxima questão. Para inserir uma quebra de página numa edição do Word, utilizando atalho de teclado, a opção é... Então, olha só, a gente utiliza Ctrl Enter, só que o Enter em alguns teclados, ele não vem escrito lá, né, como Enter. Recentemente, salvo engano, 2018 ou 2019, nós tivemos a última aplicação aí da prova da Polícia Civil pela Banca Vunesp, tinha inclusive uma pergunta que trazia essa tecla de atalho. Nesse caso, nós utilizamos Ctrl Return. Ctrl Return é a tecla de atalho que nós podemos utilizar para fazer essa quebra de parágrafo, né? Nós informamos hoje, agora, quebra de página, quebra de parágrafo é só o Enter. Nós informamos hoje, desse ponto para frente, tudo que vier tem que começar numa nova página, né? Pessoal aí que está fazendo o TCC, sabe quando o professor fala assim, o orientador fala para você, que você tem que colocar mais texto. Aí você coloca o texto, aí você tem que sair formatando todos os títulos para começarem no início da página. É só você colocar antes do título uma quebra de página. E aí o Word vai sempre colocar esses títulos no início de uma nova página. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima questão.
Questão de número 30 agora. E aí ela pergunta assim: o Windows 7 é um aplicativo, software livre, sistema operacional, software utilitário ou web browser, né? Nesse caso nós estamos falando no Windows 7, ele é um sistema operacional, né? O Windows é um sistema operacional. Windows 7, Windows 10, Windows 8 são versões do sistema operacional Windows, né? Software livre é aquele software que nos permite editar o seu código-fonte. Ele tem seu código-fonte aberto. É o exemplo do Linux, né? Que é um sistema operacional com código livre. Você pode, no Linux, fazer essas alterações também. Beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão, então. Questão de número 31. No Windows 7, para verificar o percentual de utilização de um HD de forma gráfica, deve-se clicar no ícone do dispositivo com um botão direito do mouse e selecionar, olha só, aqui essa questão a gente já viu hoje, né? Essa questão já foi falada aí na resolução. A gente vai lá no explorador de arquivos, no computador, né? Clica com o botão direito sobre aquele drive, aquele HD, o pendrive, o cartão de memória, né? E seleciona nesse menu de contexto a opção Propriedades, alternativa E da 31. Propriedades é aí o gabarito dessa questão, é a resposta da questão de número 31, ok? Vamos então para a questão de número 32. Questão 32 diz assim: o programa utilizado para criação ou edição e exibição de slides é o... Então, vamos lá. Alternativa A, Excel. Excel, lá na suíte Microsoft Office, o Excel é o editor de planilhas eletrônicas. O Word é o nosso editor de textos. O Photoshop é uma ferramenta de edição de imagens. O PowerPoint, que faz parte da suíte Office, né? Ele é o editor e também o software para você criar, né, as apresentações de slides, ok? Media Player, a gente está falando aí de um player de música, né? Vai tocar aí arquivos MP3, arquivos de vídeo, entre outros. Então, questão 32, o gabarito é a alternativa D de dado, ok? Combinado? Vamos lá para a nossa próxima questão, a questão 33. No Windows 7, a primeira aqui, deve ser pressionar, desculpa, teve um erro de digitação, né? Pressionar a tecla Print Screen, você envia uma imagem à tela de seu computador para a ou o... Então, olha só, nós temos algumas teclas de atalho que enviam a informação para a área de transferência. O que é a área de transferência? É uma parte da memória que ela vai receber as informações que o usuário copia ou recorta, né? Então, quando você também tira um print screen, você está copiando lá um recorte da tela. Você está enviando para essa área da memória um recorte da tela, para que você possa aplicar usando o Ctrl V, por exemplo, né? Bem como ela guarda a última ação feita pelo usuário, por isso que a gente consegue dar um Ctrl Z, né? Então, olha só, quando você aperta a tecla Print Screen, você manda uma imagem, um recorte da tela, né, para a área de transferência, alternativa A, ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Questão 34. Em células de uma planilha do Excel temos os seguintes valores. Em A1, o valor 24. Em B1, o valor 6. Em C1, o valor 12. E em D1, o valor 2. O valor que teremos na célula 2, se nela incluirmos a fórmula igual a 1 mais C1 mais B1 mais A1 dividido por C1 será D. Olha só, aqui nesse exemplo, ele não está falando em lugar nenhum que a gente vai clicar ou arrastar, né? Então, ele só colocou esse monte de cifrão aí para dificultar, né? Mas vamos lá. Se a gente tiver essa fórmula aí, ó, igual a 1 menos cifrão C, cifrão 1, que na verdade isso é como se fosse e menos as células C1, né? Seria a mesma coisa que eu colocasse direto aí, menos a célula C1,
dividido por B1 mais A1 dividido por C1. Sabendo que eu tenho nessas células os seguintes valores. Em A1 você tem o valor 24, em B1 o valor 6, em C1 o valor 12 e em D1 o valor 2. Vamos lá então, vamos lá na lousa, ó, fica mais fácil. Bom, então se em A1 a gente pode reescrever isso aqui já colocando os valores. Então olha só, A1 a gente já sabe que a gente tem o valor 24, então eu coloco aqui 24. Menos, o que eu tenho em C1? Em C1 eu tenho o valor 12. Dividido pelo que eu tenho em B1, que é o valor 6. Mais o que eu tenho em A1, que é o valor 24. Dividido pelo que eu tenho em C1, que é o valor 12. Lembra que eu falei para você? Quando a gente tem divisões, somas e subtrações, quem eu resolvo primeiro? As divisões primeiro, depois eu resolvo as somas ou subtrações, quem tiver à esquerda, né? Nesse caso, vamos até usar uma cor diferente, ó. Então a gente vai começar aqui, ó, resolvendo essa divisão, beleza? Vamos lá então. Ficaria assim, vamos reescrever. 24 menos 12 dividido por 6, a gente sabe que é 2. Mais 24 dividido por 12, ok? Vamos resolver agora a nossa segunda subtração, a divisão, perdão, né? Nossa segunda divisão. Aqui, a divisão, 24 dividido por 12, a gente sabe que é 2. Então, já vou até colocar aqui, 2. E aí, é só reescrever aqui, ó. Igual 24 menos 2 mais 2. Bom, 24 menos 2 é igual a 22. Mais 2, a gente sabe que isso aqui será igual a 24. E essa é a nossa resposta. Então, vamos dar uma olhada lá, ó. Na nossa tela, nós temos aí, ó, as alternativas A, 24, B, valor 20, C, o valor 26, D, o valor 22 e E, o valor 18. Nesse caso, nós vamos ter aí como resposta o valor 24, ok? Então, resolvendo aí a nossa equação, né, a gente chega aí no valor 24, ok? Beleza? Vamos então para mais uma questão. Questão agora de número 35. Numa edição, utilizando o Word, você fez uma alteração indevida e quer voltar atrás. Desfazendo a alteração. O atalho a ser utilizado é o seguinte. Então, eu acabei de comentar aqui que, por exemplo, na área de transferência, ela guarda lá as últimas coisas que o usuário fez. E como é que a gente faz para voltar? Ah, fiz uma coisa errada, não era para fazer isso. Como é que eu volto, né, para a opção, para a ação anterior, né? Como é que a gente faz isso? A gente utiliza a tecla de atalho, né, a combinação de teclas, Ctrl Z, né? Ctrl Z, a gente pode retornar o que a gente tinha feito, né? A gente desfaz uma coisa, Ctrl Z, ok? Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 36. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta um sistema operacional utilizado em smartphones, né? Então, quais desse sistema nós utilizamos em smartphone? Essa aqui também é questão dada, né? Nós sabemos que a maior parte dos smartphones hoje utilizam o sistema operacional Android, alternativa E. Android é a nossa resposta, ok? 36 e Android. Vamos para a nossa próxima questão, então. Utilizando o Windows, você deletou acidentalmente um arquivo e deseja tentar recuperá-lo. Para isso, você clica em... Então, quando você, por algum acaso, você exclui um arquivo de forma acidental, foi sem querer, não queria excluir esse arquivo, mas excluiu, apertou lá, selecionou e apertou Delete. Aonde que você pode ir para tentar localizar esse arquivo? Você vai na lixeira, né?
A lixeira do Windows que vai armazenar aí arquivos que foram excluídos acidentalmente, né? Isso se você excluir, por exemplo, esse arquivo utilizando a tecla Delete. Se você já usa, por exemplo, a combinação de teclas Shift mais Delete, Shift e Delete, exclui de forma permanente um arquivo e aí você não consegue localizá-lo na lixeira, ok? Bom, vamos falar um pouco dessas ferramentas que a gente tem aqui, ó. Esse fragmentador de disco serve para você pegar os arquivos que não estão contínuos, né? E juntá-los. Dessa forma, você tem uma leitura muito mais rápida dos seus arquivos. O Windows Explorer, que no Windows 10 agora se chama Explorador de Arquivos, ele serve para você poder manipular os arquivos, pastas e diretórios. Limpeza de disco, exclui aqueles arquivos que o sistema acha não tão importante, né? Então você pode selecionar lá quais arquivos ele pode excluir, os arquivos da lixeira, os arquivos de cache, por exemplo. Lixeira, que é o nosso gabarito, é onde você encontra aqueles arquivos que você excluiu, né? Você deletou. E central de sincronização, onde você pode fazer as atualizações, por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho da lixeira também. Olha, a lixeira do Windows, ela tem algumas regrinhas. Primeiro, tamanho da lixeira. Qual é o tamanho da lixeira? Por padrão, nas versões mais recentes do Windows, né, 7 em diante, a lixeira tem por padrão, para HDs de até 40 GB, ela vai ter 10% do tamanho do HD. Para HDs superiores a 40 GB, 5% do tamanho. Então, por exemplo, se eu tiver um HD de 120 GB, serão 6 GB, ok? 5% do tamanho. Outra informação que a gente pode falar sobre a lixeira. A lixeira, ela permite que você coloque arquivos lá. Esses arquivos eles vão para uma pasta, como se eles fossem uma pasta especial, diferente das outras, né? Ele não é totalmente excluído do seu sistema operacional. Ele ainda está lá, ele ocupa um espaço e você tem duas opções. Ou você exclui esse arquivo de forma definitiva, ou você restaura esse arquivo e ele volta para a pasta de origem. Outra coisa que você deve lembrar da sua lixeira do Windows é que arquivos com capacidade, que têm um tamanho superior à capacidade da lixeira, não são enviados para a lixeira, bem como aqueles arquivos que vêm de mídias removíveis, como pendrives, HDs externos, ou são deletados de outro computador da rede, ok? Esses não vão para a lixeira, ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Agora a nossa próxima questão é a questão de número 38. Os apps, aplicativos, né, utilizados em smartphones ou tablets são, aliás já está aqui, acabei falando, né, app é aqui a abreviação, né, de aplicativos, ok? Então os apps, né, aquilo que a gente fala, baixa o app, o que é o app? É um aplicativo, é um programa, um programa um pouco mais simples, né? Então a gente chama de aplicativos, tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 39 diz assim: ao contratar uma rede doméstica wireless, dessas comercializadas por diversas operadoras, é necessário instalar um equipamento geralmente fornecido pela operadora para viabilizar a conexão dos computadores da casa. Este equipamento executa as funções de... Então, olha só, quando você contrata lá uma empresa de internet, né? Exemplo, lá, Vivo Fibra, Net, né? Ou outra aí da sua cidade, né? Eles vão instalar um aparelho que é um modem, um modelador demodelador. Vai pegar o sinal que é analógico e transformar em digital. E para que você possa distribuir para outros computadores, você precisa rotear essa informação. Então, nós precisamos, nesse caso, 39 aqui, ó, de um modem roteador para fazer esse serviço. Ok? Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão, então, questão de número 40. Dispositivos de armazenamento externo do tipo pendrive são conectados aos computadores através de porta com a seguinte tecnologia. Então, geralmente, quando você tem um pendrive, qual é o tipo de porta que você utiliza, né? Questão tranquila também. Geralmente nós utilizamos as portas
USB, Universal Serial Bus, que nos permite a tecnologia, né, a usar de tecnologia Plug and Play. O que é a tecnologia Plug and Play? Ela me permite plugar e usar. Então, eu simplesmente conecto o meu dispositivo e já está pronto para usar. Eu não preciso reiniciar o meu sistema, né? E quais são as outras opções que a gente tem aqui? Ó? ATA e SATA nós vamos utilizar quando nós tivermos aí conexões de dispositivos de armazenamento de memória, como HDs, né? SCSI, antigamente, quando nós tínhamos que colocar alguns dispositivos no computador, nós usávamos essa porta aqui, né? É a conexão mais antiga. Então, 40, a alternativa correta, o gabarito aqui, é a alternativa C de casa, USB, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Deixa eu dar uma diminuída aqui no zoom, fica melhor de você ver todas as alternativas aí. Também da IBAD, também da mesma, agora da Prefeitura de Vila Velha, né? E aqui são vários cargos que eu peguei, então a gente tem aqui várias provas desse mesmo concurso para fazer, ok? As extensões de um arquivo dizem ao computador qual software criou ou pode abrir o mesmo. Ao utilizar o sistema operacional Windows 10 e encontrar o arquivo exemplo.pptx, podemos dizer que o programa que o criou, e que deve ser utilizado para visualizá-lo com essas propriedades, com todas as suas propriedades, corretamente é. Então, se eu tenho lá um programa pptx, o que eu vou utilizar? Qual programa que eu vou utilizar por padrão no Windows para abrir esse tipo de arquivo? Eu vou utilizar o PowerPoint, né? pptx é a extensão de arquivos padrão que eu tenho dos arquivos PowerPoint das versões 2007 em diante, né? Do Office 2007 em diante, eu tenho aí o PowerPoint como editor de slides, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Observe a imagem abaixo do uso de uma função da planilha eletrônica Excel 2013. O resultado obtido através do uso desta função no valor contido nessa planilha é... Então, olha só, o valor que nós temos é 25.68979.823, ok? E a função que está sendo aplicada é essa aqui, ó, igual a head A1, que é esse valor que a gente acabou de citar, ponto e vírgula 2. O que a função arred faz? A função arred arredonda o valor de uma célula para o número de casas decimais que você indicar. A função, a sintaxe da função é a seguinte, igual a head, abre parênteses, endereço da célula, ponto e vírgula, quantas casas decimais. Então, olha só, se nós olharmos aqui na nossa função, eu vou pegar essa célula e vou arredondar para 2 casas decimais. Ponto 689. Quando eu arredondo para 2 casas decimais, como esse 9 aqui ele é igual ou superior a 5, a gente coloca esse número 8 e arredonda ele para cima, né? Ou seja, o valor que ficaria aqui seria 25.69, ok? Então, nesse caso, na hora que você vai fazer o arredondamento aí, ficaria 25.69. Vamos então lá às alternativas que a gente tem, ó. Então, a alternativa A diz assim, ó. Ficaria 5,38? Não. 25,69? Sim, esse é o nosso gabarito, né? 20 também não, 128,4 não e 0 também não. Então, a alternativa B é o nosso gabarito aí, né? Se o examinador quisesse ser um pouco mais chato, né? Vamos voltar lá, ó. Ele poderia colocar 25,68, né? Seria uma pegadinha. Mas ele não colocou nem isso, então foi até uma questão tranquila essa daqui, né? 25,69 é o nosso gabarito, ok? Vamos para a nossa próxima questão, 43. Ao realizar um backup, o usuário é informado que o tamanho total dos arquivos é de 10 GB. Analise as opções abaixo para o armazenamento deste arquivo de backup. Então, se eu tenho um arquivo que tem 10 GB, perdão, eu posso utilizar um disquete de 750 KB? Não, né? Porque, para você ter uma ideia, quando a gente tem 1000 bytes, a gente chama de 1 kilobyte. Quando eu tenho 1 milhão de bytes, eu tenho 1 megabyte. Quando eu tenho 1 bilhão de bytes, eu tenho 1 gigabyte, ok? Nesse caso, a gente tem 10 gigabytes, a gente tem 10 bilhões de bytes,
ok? Então, nós temos a opção 1, um disquete de 750 KB, não cabe. Um CD-ROM de 700 MB, também não cabe. Um pendrive de 1 GB, não cabe. E um disco rígido externo de 1 TB. O que é 1 TB? 1 TB é o equivalente a 1024 GB. Então, esse cabe. E na opção 5, um cartão de memória de 512 MB. Quais das alternativas abaixo contém somente dispositivos com capacidade para armazenar integralmente esse backup de 10 GB? Nesse caso, eu só consigo armazenar na opção 4, um disco externo de 1 TB. Vamos ver o que a gente tem de opção aqui. Então, a gente tem a opção 4 somente na alternativa E. Então, essa alternativa E é o gabarito aqui da nossa questão de número 43, ok? Vamos então para a nossa questão de número 44. Em um sistema operacional Windows, os comandos do prompt, o que é o prompt? O prompt é o CMD. O CMD é aquele programinha com uma tela preta que nós temos lá para visualizar os comandos do DOS. Esse carinha aqui, né? Então, voltando lá na nossa questão, em sistemas operacionais Windows, os comandos do prompt servem para realizar a manutenção do sistema. Eles podem ser muito úteis em situações em que a interface gráfica não está disponível, ou para obter informações de maneira rápida e completa. O comando que fornece uma visão geral e detalhada das configurações do seu computador, sistema operacional e hardware olha só que interessante, né? Esse comando você consegue ver de forma simples todas as informações que tem no seu computador. Funciona mais ou menos como você dá lá, clica com o botão direito em propriedades do computador, né, que a gente já falou mais cedo na aula de hoje. Mas olha aqui, na tela, vamos abrir aqui na tela para você. Quando a gente digita esse primeiro comando, que é a nossa resposta, que é o systeminfo, ok? Ele mostra pra gente, olha só, ele vai demorar um pouquinho, e ele mostra pra gente, as características que a gente tem no nosso computador. Olha só que interessante, né? Então, esse é o gabarito aqui da nossa questão, né? Questão 44, gabarito é o systeminfo, né? Outros comandos que aqui são bastante utilizados, o shutdown, quando você quer mandar o seu computador desligar, né? O netstart, que é o comando para rede, e o ping também, um comando para rede para você verificar se você tem a conexão, o tempo de conexão com um determinado IP, endereço de IP. Ok? Tranquilo? Então, questão 44, a alternativa, a resposta, né, o gabarito aqui é a alternativa A. Beleza? Vamos lá, então. 45. Qual hardware de interconexão de redes informática possibilita o encaminhamento dos pacotes de dados entre duas ou mais redes a fim de determinar o melhor caminho que eles devem tomar? Então, quem que vai fazer a rota dos caminhos, né, que os pacotes devem tomar? Qual que é o equipamento de hardware que a gente utiliza para isso? Nesse caso, a gente está falando do roteador. Por isso que a gente precisa de um roteador na nossa rede, para que ele encaminhe os pacotes, né, na internet, a informação vem em pacotes, né? Esses pacotes, eles venham da forma correta. Então, nesse caso aqui, a gente está falando do roteador. É uma questão um pouco mais técnica, mas ela é tranquila até. Porque, por exemplo, placa de vídeo a gente sabe que tem a ver com processamento de vídeo. Processador processa a informação, memória RAM vai armazenar a informação de forma temporária. Tudo bem? 46. Um ataque cibernético é uma tentativa de danificar ou destruir uma rede ou sistema digital. Pode resultar em uma violação de dados, que é quando dados sensíveis ou confidenciais são manipulados por indivíduos não autorizados. Esse tipo de ataque pode assumir a forma de roubo de identidade, né? Vírus, malware, fraude ou extorsão. Analise as seguintes recomendações. Então, deixa eu só dar um zoom menos aqui, para a gente pegar todas as recomendações que tem, que são 5 recomendações.
Utilizar senhas curtas e iguais para todos os serviços online. E aí, você acha que isso é uma forma de se proteger? Né? Usar além de senha curta, usar em todos os recursos? Não, tá? O ideal é que você tenha uma senha para cada aplicação. Então, por exemplo, no seu e-mail, uma senha. No seu Facebook, uma senha, né? Professor, mas é quase impossível a gente decorar tanta senha, né? Tem uma dica que é muito legal. Que é, por exemplo, você vai utilizar uma senha no seu e-mail, por exemplo. Seu nome é João, né? Aí você vai lá, a senha do meu e-mail pode ser e-mail, João e, sei lá, um número, né? Isso te ajuda uma forma de você decorar. Então, do Facebook, Face João e um número, ou Face o número. Atrelar o serviço, algo que te lembra o serviço ao nome da senha, ajuda, a senha, né? O nome do serviço atrelado à senha ajuda bastante a decorar, tá? Mas, voltando aqui ao nosso tema, o ideal é não utilizar senhas curtas e nem senhas iguais para todos os serviços, ok? Não usar a verificação em 2 etapas. O que é isso, né? Hoje muito falada no Instagram, que ajuda muito você a não cair naqueles golpes onde as pessoas clonam o seu número do WhatsApp, né? Por quê? Quando você tem essa verificação em 2 etapas, além da verificação, por exemplo, do número no seu WhatsApp, você tem que passar por uma verificação de senha. Então, são 2 etapas, né? Você verifica no seu dispositivo e no servidor. 3. Deixe um sistema operacional atualizado. Voltando na 2, né? O ideal é você usar, se você tem essa opção de verificação em 2 etapas. 3. Deixe seu sistema operacional atualizado. Bacana, é isso mesmo, você tem que deixar o sistema e os programas atualizados. Então, se você usa o aplicativo, por exemplo, do Facebook no seu celular, além do seu sistema estar atualizado, é importante que o aplicativo do Facebook também esteja atualizado, ok? Para que sejam corrigidas quaisquer falhas de segurança, tanto no seu dispositivo, no seu celular, quanto no seu aplicativo. 5. Utilize um antivírus e um firewall. Sim, e aliás, poderia até completar um antivírus atualizado, né? E um firewall corretamente configurado, porque às vezes você vai lá nas configurações e retira algumas configurações. Muito cuidado com isso. Então, a 3 e a 4 são recomendações válidas, né? Utilize conexões desconhecidas de internet. Outra coisa que assim, nós profissionais do TI, da tecnologia da informação, recomendamos que você não se conecte à rede que você não conhece, né? Então, você vai nesses hotspots. O que é? Aqueles pontos Wi-Fi, de Wi-Fi gratuito, né? E você se conecta. É um perigo isso, porque você não sabe a rede que você está conectando se alguém está roubando a informação. Sabe aquele que você utiliza geralmente para você fazer o login no Facebook e fazer um check-in? Cuidado, né? Às vezes você não sabe se realmente é a rede do local. Alguém com roteador de forma mal intencionada pode estar lá para furtar alguns dados. Mas vamos lá, o que a questão quer? Ele te dá essas afirmações. Aqui ele fala, ó, qual ou quais alternativas abaixo contém somente respostas corretas para evitar ataque cibernético. Então, voltando, ó, a 1 não é legal, a 2 não é legal, a 3 é legal e a 4 é legal. Essas duas aqui você deve utilizar para evitar esses ataques, ok? 5, utilize conexões desconhecidas, não é legal. Então, 3 e 4 é o que está lá na alternativa C de casa, 3 e 4. Então, a resposta da questão 46 é a alternativa C de casa, 3 e 4. Beleza? 47. LibreOffice é um pacote de programas para uso profissional ou pessoal. O serviço traz opções para criar e editar textos, tabelas, apresentações, desenhos, fórmulas matemáticas e até organizar um banco de dados. As ferramentas lembram as funcionalidades do Microsoft Office, só que em uma versão gratuita, com interface unitária e simples. Qual dos softwares abaixo não faz parte dos programas do LibreOffice, né? Então, olha só que interessante. O LibreOffice, que é uma suíte gratuita, né? Você pode utilizar os mesmos recursos, praticamente, que a gente tem na suíte Microsoft Office, que é paga, você tem nessa suíte. Só que os programas têm nomes diferentes. Por exemplo, o Word, o editor de textos, o equivalente a ele no LibreOffice é o Writer, né? O Excel, o equivalente a ele é o Calc.
O equivalente ao PowerPoint é o Impress, né? E você também tem um outro programa muito interessante que é o Draw, que ele é como se fosse mais ou menos um CorelDRAW, né? Mas existem outros programas também nessa suíte que são muito interessantes. Então, olha só, nessas alternativas aqui, Writer é o equivalente ao Word, Calc é o equivalente ao Excel, Impress é o equivalente ao PowerPoint e o Draw é um programa de desenho vetorial. O Safari não faz parte dessa suíte. Safari é o navegador que a gente utiliza em dispositivos da Apple, né? O iPhone, o macOS, eles utilizam esse navegador, o Safari, ok? Questão 47 diz assim: o Microsoft PowerPoint é um programa utilizado para criação e exibição de apresentações gráficas. Qual das alternativas abaixo possui uma extensão padrão do arquivo do Microsoft PowerPoint 2010? Então, olha só. As versões antes de 2007 do PowerPoint, elas utilizavam por padrão a extensão PPT, né? Quando a Microsoft lançou a suíte Microsoft Office 2007, ela implementou uma tecnologia que se chama XML, que deixa o arquivo mais leve, mais seguro, permite uma série de recursos a mais. E aí, todas as extensões ganharam um X no final. Então, antes era Doc no Word, agora passa a ser DocX. Antes era XLS no Excel, passou a ser XLSX. Antes era PPT no PowerPoint, passou a ser PPTX. Então, aqui nas nossas alternativas, ó, a alternativa correta é a alternativa C, ok? A alternativa C é apresentação.pptx. 48, C, apresentação.pptx é o nosso gabarito. Questão 49. O Excel 2010 possui um recurso onde é possível criar subrrotinas capazes de executar tarefas pré-programadas, normalmente ativadas por um botão. Essas tarefas podem ser qualquer trabalho que possa ser executado no Excel, desde operações simples até procedimentos complexos. Essas subrrotinas são conhecidas como, então, isso aqui a gente vive falando nas aulas de informática, né? Quando você quer criar um processo, né, que ele é repetitivo, ao invés de você ter que ficar fazendo, você criar um botão para fazer isso, você pode criar uma macro, né? Uma macro que são linhas de programação em VBA, Visual Basic, né? A linguagem que foi feita aí, que a gente utiliza para integrar com o Office, né? E você pode criar comandos, botões que não existem, né? Por exemplo, eu trabalhava num setor onde eu fazia contratos, né? E aí, para fazer contratos eram uma imobiliária, né? E a gente trabalhava no jurídico e a gente fazia lá os contratos de locação e de venda. Então, às vezes era um saco você ficar digitando lá o valor por extenso, né? 1.387.422,33 centavos, né? Então, a gente tinha uma macro no documento, do arquivo do contrato, e quando você digitava um valor monetário, era só você digitar ele de forma numérica, que o Word já colocava em seguida entre parênteses e o valor lá por extenso, facilitando a vida, né? Então, uma macro são essas linhas de programação que permite você automatizar, né, a execução de algumas tarefas que são repetitivas. Questão 50, nossa última questão para finalizar a nossa aula, né? Espero que você ainda esteja acordado aí. Vamos lá, tá acabando, só mais essa. Para acessar uma página na internet, é necessário digitar um endereço na barra do navegador. Este endereço identifica o local onde a página está armazenada na internet. No final do endereço existe uma abreviação que identifica a categoria da página. Por exemplo, .com.br, né? Para páginas comerciais brasileiras. Então, quando a página é comercial, nós utilizamos o .com.br. Qual das alternativas abaixo apresenta um exemplo de endereço de uma instituição de ensino? Então, as instituições de ensino podem utilizar um DNS de segundo nível que tenha a palavra edu, né, de educação. Então, é só você localizar aqui qual desses URLs, qual desses endereços possui aí o .edu. Então, olha só, alternativa A é gov, governamental. Alternativa B, comercial. Alternativa C é gov, governamental.
A alternativa D, org, de organização. E edu, educação. Então, a alternativa que tem uma opção aqui de um site, uma URL, pertencente a uma instituição de ensino, é da alternativa E, né? http://www.paideia.edu, educacional.br, ok? Tranquilo? Mais uma questão aí resolvida, mais uma prova, mais algumas provas que nós fizemos, né? Mais uma aula que nós finalizamos. Eu agradeço muito a sua atenção até aqui. Eu espero que você esteja gostando das nossas correções, né? Espero que você esteja aí cada dia mais acertando mais questões, e é isso aí. Um abraço.